Olá, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui para ler a palavra de Deus. Esta palavra é preciosa, ela é um tesouro para a nossa vida. Ela deve estar guardada dentro do nosso coração. Eu quero ler nesta oportunidade Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu gostaria de destacar aqui um verbo que o apóstolo Paulo usou: apresentar. Este verbo tem a ideia de apresentar definitivamente, apresentar-se de uma vez por todas, para nunca mais sair da presença de Deus. Traz a ideia de uma estaca que foi fincada firmemente, e vem o vento passa e a estaca fica ali fincada. Desce a chuva, a água corre e a estaca permanece ali fincada. É assim que Deus quer que nos apresentemos diante dele, firmes, de maneira que a tempestade, que os problemas, que as dificuldades não nos arranquem da presença do eterno Deus. Mas notem que quando o apóstolo Paulo roga, suplica que nós nos apresentemos a Deus, ele apresenta uma razão. Ele diz: por causa das misericórdias de Deus. Não é porque nós somos fortes, nem porque temos sabedoria, não é porque nós temos firmeza nos pés que nós vamos permanecer na presença de Deus. Nós só podemos estar ali por causa da misericórdia de Deus, que já entregou o seu Filho, que sacrificou o Senhor Jesus para nos libertar da culpa do nosso pecado. Quando nós olhamos o que Deus fez e faz por nós, nós somos impulsionados a nos apresentar com muito mais fervor na sua presença. Veja que o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A ideia é que antes da nossa conversão, o nosso corpo era entregue totalmente ao pecado, satisfazendo totalmente os desejos do maligno. Se nós, antes da conversão, éramos entregues totalmente ao pecado, muito mais agora, depois de libertos, devemos apresentar o nosso corpo totalmente a Deus, de maneira que todas as nossas ações, por meio do nosso corpo, glorifiquem o Deus que nos salvou. E quando o apóstolo Paulo fala de culto racional, que é por meio do nosso corpo entregue por sacrifício vivo, no Antigo Testamento era um animal que era sacrificado por causa do pecado do povo. No Novo Testamento, Jesus foi o sacrifício pelos nossos pecados. Agora, não precisa mais ser sacrificado um animal no lugar dos nossos pecados, porque Jesus já foi sacrificado. O que precisa é que nós entreguemos o nosso corpo por sacrifício vivo diante de Deus. E com isso prestar a Deus um culto racional, que é o culto que Deus se agrada. E o que isso significa? Isso significa que nós vamos prestar culto não apenas na casa de Deus, mas por onde passarmos, a nossa vida, o nosso corpo será um culto em louvor a Deus. Lá no trabalho, nós vamos encontrar pessoas que creem em Deus, pessoas que não creem, pessoas que simpatizam com o cristianismo e outras nem tanto. Mas é exatamente neste ambiente que o nosso corpo vai cultuar a Deus, que as nossas ações serão para a glória de Deus. A mesma coisa vai acontecer na faculdade, na família ou em qualquer lugar que estivermos. A nossa vida será um culto constante a Deus. Este é o culto que Deus se agrada, não apenas aquele que você presta dentro do templo, trancafiado entre as paredes. O culto que agrada a Deus vai além. É o culto que reverbera por onde você passa. Que Deus em Cristo nos ajude a nos apresentar diante dele de maneira firme, de maneira santa, consagrada a Deus, apresentando um culto que Deus se agrada. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.